Fala família, boa noite, boa tarde, né, pessoal aí que assiste o estudo gravado. Já deixa o like no vídeo aí, né, porque um dia a gente vai chegar no nosso canal, vai monetizar. Faltam apenas 1 milhão de visualizações nos shorts e 5 mil horas de vídeo visualizado em público, né? Se fosse vídeos uploadados, a gente tava bem pra caraca, mas não é o caso, né? Cara, eu queria trocar uma ideia com vocês hoje. Primeira coisa, eu queria retomar a vaquinha do Jimmy, tá? A gente já está com R$ 400. Eu acho que até sexta-feira, quem quiser mandar, eu vou colocar de novo na descrição do vídeo e estou colocando aqui no chat para quem quiser fazer um Pix de bobeirinha, tá? Já estamos com R$ 400. Aí sexta-feira eu já faço o Pix pro Jimmy também, e aí a gente vai dar uma força para ele poder ir para Charlotte representar o Brasil lá no Intercontinental. Show? Botei no chat a chave. Cara, essa última semana, eu conversei sobre muitos assuntos com muitas pessoas, né? E um dos assuntos que a gente tomou lá no grupo, tem um grupo do estudo e tal, que já é um grupo meio, sei lá, é um grupo de conversa, né? Não é um grupo muito que a gente troca ideia sobre arbitragem e tal, até uma pena isso. Mas o grande ponto é que eu respeito muito as instituições e os times, tá? E eu respeito eles porque eu sei que é foda fazer um campeonato e é foda manter um time, manter as pessoas ativas e tal. E, cara, a gente, como arbitragem, a gente precisa ter mais tesão. A palavra não pode ser outra, tá? É tesão. Se o seu jogo é, porra, Guilherme Coens contra João Vitor Grelas, Team All-Star de Serquilho, meu parceiro, cara, esse é o Super Bowl de alguém, cara. Ele já morreu lá, coitado. O, o grande ponto é, cara, eu vejo muitos jogos, de verdade. Eu acho que por semana eu tenho assistido uns 10 jogos, geralmente 12, 14 que tem. Cara, tenho visto muita coisa. E tem umas coisas, cara, que eu não consigo entender. Que é um cara sair da casa dele, pegar um transporte, ir para um estádio, receber dinheiro e a expressão corporal dele ser: eu nem queria estar aqui. Tô aqui porque me pediram. Qualquer coisa assim. Puta, cara, eu acho isso uma merda. Uma merda, não posso falar de outro jeito. Eu e o Scofano, a gente mandou junto, né? Porra, se botasse a gente pra apitar agora, fala assim, Guilherme, tem que você parar o estudo e ali na esquina apitar o time do barzinho contra o time da farmácia? Pô, Tô lá, pô. galera, Com a roupa de ir. amanhã a gente continua o estudo, tá bom? Cara, apitar futebol americano é uma coisa que não é o dinheiro, cara. Puta, não é o dinheiro. Sabe por quê? Você pode ganhar R$ 20 mil no ano com a arbitragem. R$ 20 mil no ano com a arbitragem. Chegou no final do ano, cara, o que tu conquistou? O que tu aprendeu? Tu vai chegar numa cidade e o cara chega e fala assim, puta, lá vem esse Coen de novo, hein? Lá vem esse Coen de novo. Puta, é essa imagem que você quer que as pessoas tenham de você? Pô, uma pessoa largada, uma pessoa que você claramente não sabe regra. Ó, chegou o Pix, hein? Tamo bem. Já chegamos em 450. E, cara, de verdade, chega no final do ano, o que tu apitou? O que tu apitou de grande? Pô, quem são teus amigos na arbitragem? Pô, que história que tu viveu? Cara, sério, é só o dinheiro. Eu vi essa semana, pô, fiquei até triste, né? Tava lendo uma publicação e tal, alguém falou assim, eu até gosto de apitar, mas paga muito pouco. Então tu não gosta de apitar, pô. Então tu não gosta de apitar. Tu gosta de dinheiro, pô. Tu gosta de dinheiro. Então, cara, se o teu foco é dinheiro, irmão, pô, nem continua. Nem continua, de verdade. Nem continua. Próximo ponto, tá? Hoje a gente está com uma audiência qualificada, então nem sabia que ia ter tudo isso. Já tem algumas coisas que eu queria falar, tá? Vocês sabem, como eu falei, assisto muito jogo. E quando eu vejo um jogo, e aí eu falei isso no ano passado, né? Eu consigo, em 2, 3 jogadas, saber quem é você na fila do pão. Tua linguagem corporal, tua movimentação, a tua sinalização, tudo isso. Tudo isso.
Cara, a gente tem como fazer uma análise, que sai uma nota no final. Só que, cara, olho clínico. Tem gente que ouve um violão tocando e sabe qual é a nota, sabe? Tem gente que, pô, olha uma parede que tem uma cor diferente e fala, nossa, esse é um azul turquesa de mármore cubano. Cara, tem gente que eu bato o olho, eu sei se o cara é bom, se o cara é ruim e se ele é esforçado. Fato, tá? E o que faz parte da evolução de uma pessoa? Primeiro, a dedicação, tá? Você estar aqui numa quarta-feira ou você está assistindo gravado faz parte da tua evolução. O segundo ponto é, cara, pode passar a tua vida inteira apitando o básico. Apitando o básico. Saída falsa, offside, holdingzinho, interferência de passe. Cara, tu vai poder passar a tua vida inteira aí. Só que você não consegue chegar no próximo nível. E chegar no próximo nível pô, se um cara chegar para você um dia, e eu acho que a gente vai chegar nesse ponto que é alguém olhar para cá como um lugar que consegue mandar árbitros para fora, seja para competições internacionais, seja para o intercâmbio, fazendo um curso nos Estados Unidos, alguma coisa assim. Se um cara chega para você e fala, não conheço ninguém, queria trocar uma ideia sobre arbitragem e tal, você se garante numa conversa avançada? Você se garante? Tipo, sentou numa mesa de bar, você, dois caras da NCAA, os caras falando português fluente. O cara começa a falar sobre ponto básico, o cara começa a falar sobre exceção de momento. Se subir a barra, tu consegue passar dessa barra? Porque é isso que está no gargalo do Brasil hoje. O Luizão me mandou um vídeo hoje, que era o Clóvis de Barros, falando sobre estudo, né? E aí ele fala assim, irmão, há 5.000 anos atrás, um cara criou o Teorema de Pitágoras. E essa porra funciona. E você não consegue entender? Porra! Cara, há 150 anos atrás, inventaram um livro de regras. E ele foi mudando ao longo do tempo. E aí, eu não tenho problema em você não conseguir entender. Eu tenho problema em você não correr atrás para entender. Este é o que separa aonde dá para chegar de onde você está. Não é papo de coach, não. Quer um exemplo claro disso? Claro, claro. Óbvio. Não vou falar a frase que eu falava no passado, tá? Quando começou a BFA de 2022, eu tinha uma lista de pessoas que eu estava observando. Obviamente, analisei jogo pra cacete, a lista aumentou. O Sakai não estava nem perto de ser o wing que a gente queria pro Brasil Bowl. Independente do lugar que fosse. Só que o cara terminou o ano sendo top 2 wing do Brasil, top 3 wing do Brasil, considerando o headline e o Ryan Judge. Isso faz parte de um processo. O que o Sakai comeu de livro de regras, irmão, ele não comeu de arroz e feijão ano passado. Então, assim, faz parte de um processo. Então, qualquer pessoa tá apta a isso. Qualquer pessoa. Tem que correr atrás. Sozinho você não chega. Não chega. Não chega. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Ninguém constrói nada na arbitragem sozinho. Perfeito? E para fechar, é só um aviso sobre o estudo de hoje. O estudo de hoje não é um estudo igual aos outros. O barco partiu. E vocês vão ver isso no estudo de hoje. Tá? O estudo de hoje não é do tipo assim, olha, esse false start, será? Não. Hoje a gente vai falar de processo, de aplicações que provavelmente vocês nunca viram, coisas que passou batido no livro de regras, tá? E até pela conversa que eu tive com o Filipão essa semana também, eu coloquei um outro vídeo de bloqueio legal pro lado cego, não que a gente colocou no Rios, e que é bem interessante pra gente falar um pouco sobre os bloqueios ilegais pelo lado cego também. E para fechar, cara, postamos um vídeo com um intuito na segunda-feira e a comunidade entendeu totalmente diferente o que a gente queria. Nenhum momento a gente queria expor os árbitros ou qualquer coisa do tipo. Ah, porque os árbitros não marcaram. Meu amigo, tem 5 bilhões de bloqueios ilegais pelo lado cego no Brasil por semana. Tá? E assim, o time que estava reclamando também não foi nenhum grande exemplo
de jogo limpo, porque teve jogador que depois de uma saída falsa clara do ataque, tirou o capacete dentro de campo, jogou o capacete no chão. Então, assim, ninguém pode ficar atacando pedra um no outro porque o telhado é de vidro. Perfeito? Então, vamos seguir hoje com o nosso estudo. Dito isto, Golden Video, né? De Sampa. Para a gente começar. Mas moda fluente. Opa, vamos lá. Cara. Não deixa a gente surda, por favor. O quê? Não deixa a gente surda. Desculpa, eu tinha mutado um vídeo e não mutei outro. É burro, né? Detroit Lions contra Nova Friburgo Guedes e Macaé Oilers. Macaé Oilers. Caralho, que nostalgia. Vamos lá. Ninguém entendeu, só a gente. Ninguém entendeu. Ó, o grande ponto aqui, eu quero trabalhar com vocês a gente tem um wideout, um slot, e esse slot está encoberto por regra. Por quê? Slot está na linha, wideout está na linha, ou seja, ele é um jogador inelegível por posição. Ok? Dito isso, a gente vai ter uma jogada, excelente paciência do nosso Red Lineman, tá? Esse jogador avançou mais 3 jardas e, ó, o passe cruzou zona neutra, tá? E aí tem uma falta por inelegível além da scrimmage, tá? Eu não quero entrar em toque legal, se ele tocou ou não. Cara, nessa situação aqui, foi chamada pelo umpire e pelo back judge uma falta por interferência de passe. Tá? Eu vou deixar rolando aqui, vocês vão ver a sinalização da arbitragem e tal. E aonde eu quero chegar com isso? Não existe interferência de passe em jogadores inelegíveis. Pô, mas o umpire e o back judge não sabiam, perfeito. Eu não vou nem discutir o ponto se foi interferência de passe ou não, porque eu não acho que foi interferência de passe, e para ser uma interferência de passe de ataque e de defesa exatamente no mesmo frame, tem que ser uma coisa muito escancarada e não é a visão que eu tenho, particularmente. Tá? Dito isso, quando o slot ele está inelegível por posição, e aí ele corre a rota dele e sofre um contato, se teve interferência de passe em algum momento, foi só ofensiva, porque defensiva não pode ser, porque interferência de passe é apenas para jogadores elegíveis. Ok? Então, teve IDP, interferência de passe de defesa e interferência de passe de ataque. Só teve IDP e interferência de passe de ataque, ou seja, 2 faltas do ataque, porque a gente não pode ter interferência de passe de defesa para jogadores que não são elegíveis. B? Falar um pouquinho de processo, já que você está falando disso. Por favor. É semi-impossível a gente identificar lá do fundo que esse cara vai estar encoberto e tudo mais, né? Perfeito. Então, seria o ideal, por exemplo, aqui, a gente, no caso, pensando aqui como back, que é a posição que eu apito mais, eu jogaria essa flag, mas aí depois o line vem, o wing vem, conversa comigo e a gente tira e ele fala, olha, o número 80 e pouco estava encoberto, então ele estava inelegível, então a gente não vai ter essa DPI. Seria esse o processo? Exatamente. É o seguinte, no momento em que o wing vem para falar a falta e o back judge umpire vem, a gente vai por ordem de ocorrência. A gente sabe que a primeira falta foi a do wing, né? Ele sabe porque ele jogou primeiro. Então ele fala, eu tenho um inelegível além da scrimmage. Nesse momento, fala, peraí, o inelegível era o slot número 80? Foi. Alguém dessa equipe precisa falar, pô, se ele é inelegível, então a minha falta por interferência de passe não existe mais. Sacou? Perfeito. Aí, Perfeito? agora falando do anúncio, você considera que é relevante iniciar o anúncio dizendo, por exemplo, não há falta por interferência de passe, na então, sequência se ele faz mantiver, isso, ou você só anuncia o que ficou de marcação em campo? Se ele tiver, tá? Se mantiver a interferência de passe de ataque, eu anuncio durante a jogada, inelegível além da scrimmage, ataque, interferência de passe, ataque. Tá? Porque aí, aquela flag, independente do que tiver acontecido e tal, só que aí vem a parte do wing. O wing precisa explicar para o coach. Porque essa, como não é uma chamada óbvia, não acho, por exemplo, que seja necessário no anúncio você explicar por que você não deu uma falta. Mas para os técnicos, eu acho importante você fazer esse processo. Show? Perfeito. O wing aqui porque é Max 5, né? Deep wing poderia colaborar. Poderia ajudar, também. poderia. Até porque eu acho que ele estaria no processo de chamar também essa falta. Acaba sendo uma daquelas situações do vídeo do Pure Officiating que você cortou, ou da SC, que o umpire jogava uma flag por holding
se eu não me engano, que depois era desconsiderada. E aí eles não anunciavam a flag desconsiderada, né? Eles só anunciavam a marcação de campo e o umpire acabava não sendo creditado por aquela flag. Sim. E aí, uma coisa que a gente vai ver sobre o processo também é sobre essa parte de flag desconsiderada também, porque, sei lá, o mundo é tão perfeito que tem um vídeo maravilhoso sobre flag desconsiderada, que é um dos próximos. Quer deixar eu falar nele, sobre flag desconsiderada? Pode ser, príncipe. Show. Anderson. Cara, eu juro que eu tô tentando encontrar uma falta. Eu olhei pra todos os recebedores, onde é que foi. Também não achei. Foi nesse slot, pô. Eu não acho que tem contato suficiente para ser uma interferência de passe em algum momento, sabe? Tipo, esse cara, ele não tem, por exemplo, ele não é atrapalhado. Esse cara que estava defendendo, ele meio que passa direto. O cara que é do ataque não me parece criar uma separação, mas a qualidade do vídeo também não ajuda. Mas, assim, na visão que a gente tem aqui, não acho que seja uma falta. Show? Desculpa, cortou. A internet caiu aqui. Cai e volta. Não acho que seja uma falta porque não tem contato suficiente para isso. Mas é do cara que tá inelegível mesmo ali? Cara, eles deram um DPI no cara e o API dele. Ah, tá. Tá? Por si só, a chamada... Estranho. Enfim, Renanzão. Boa noite. Eu estava pensando num DPI que fosse muito visível, realmente um DPI aquele que é de 20 jardas, muita falta. Que a torcida vê, a torcida grita, o time grita. Será que não é bom a gente anunciar dizendo que não foi DPI? Por causa disso? Eu particularmente não anunciaria ou deixaria de anunciar algo por causa do calor da torcida. Eu acho que é uma questão de processo mesmo. Cara, a torcida vai xingar de qualquer forma, sendo falta ou não. A agenda, né? Falando assim, a agenda que a torcida propõe, não acho que tem que ser uma necessidade da arbitragem segui-la, sabe? Igual, tipo, narrador, para de reclamar. Entende? Tipo, acho que não... Sim. A gente dita o ritmo, não são eles. Time, né? A gente está apitando para o espetáculo, mas o espetáculo não interfere na nossa forma de agir. E outra pergunta, o line judge que, do outro lado, como foi do lado esquerdo, normalmente a gente vai se reunir do lado esquerdo. O outro line judge, ele vai para perto para escutar esse caso não tenha rádio, né? Para escutar a discussão, certo? Cara, ele não faz parte desse processo. Ele não marcou o IDP e ele não marcou a interferência. Então, o máximo que ele pode fazer é segurar um ponto anterior. Sacou? A minha concepção, Renan, é de que pessoas que não têm a ver com a chamada não precisam participar do processo. Entendeu? Por exemplo, se eu sou o line judge, você é o referi, e você anunciou, por exemplo, essa parte, obrigatoriamente eu não participo do processo. Não preciso participar do processo. Só que se você fala IDP, tal cara, interferência de passe, tal cara, e depois que eu entendo que você está dando uma interferência de passe de um cara que é inelegível, em um cara inelegível, eu falo, opa, peraí. Entendeu? Aí é outra parte do processo, mas não é para, tipo... Porque senão, sempre vão ter 7 pessoas, 5 pessoas participando de tudo. E quando a gente reúne muita gente, parece que a gente não sabe o que a gente está fazendo e fica muito confuso. Entendeu? Entendi. Eu fiquei com a dúvida que eu apitei o último jogo como wing, né? Fazendo um teste. E às vezes eu ficava com dúvida, principalmente quando eu tinha microfone, do que aconteceu na jogada e o meu treinador perguntava aqui para mim. Então, às vezes eu ia lá no Gustavo, que estava referido, para perguntar. Aí cara, às vezes enquanto ele está anunciando, você pode perguntar para outra pessoa que participou do processo para você não ocupar o referi, por exemplo. Tipo, um amparo que é obrigatório estar sabendo qual é a falta. Pode ser. A gente teve uma conversa bem legal essa semana, né, Gui? Sobre etiqueta no uso de rádio, por exemplo. Que a gente estava falando, se você consegue, se a sua equipe usa rádio, você comunicar a falta pelo rádio também ajuda para que todo mundo possa entender. E aí é o que a gente fala de mais pessoas, além do referee, saberem a aplicação. Porque se você já chega com a coisa já mastigada, né? Por exemplo, olha, foi um holding, a gente vai aplicar do ponto da falta 10 jardas do camisa tal. E você comunica isso pelo rádio, todo mundo já está ouvindo. E aí uma outra pessoa que às vezes vai fazer um save call, né? Que a gente fala, vai falar assim, opa... Peraí, isso aí não é do ponto da falta, não. Isso vai ser do ponto anterior por causa de tal coisa. Mas assim, primeiro, não são todas as equipes que usam rádio e não são. A gente está muito longe de ter essa etiqueta de que todo mundo vai e comunica a falta bonitinho.
Mas são desafios, eu concordo contigo, Renan. Tipo, ano passado tinha vários jogos que eu no meio ficava falando, gente, qual a falta? Qual a falta? Pedindo pra saber o que era, né? É isso mesmo. Show de bola, então. Cara, eu queria trazer... Posso comentar um pouco sobre esse negócio do rádio? Pô, por favor, Pedro. Uma coisa que a gente fez aqui ano passado, que deu muito certo, era de, tipo assim... Só para contextualizar, para quem não sabe, aqui em Minas a gente usa rádio em todos os jogos, que não estiver chovendo, obviamente. E o que a gente fazia, então, por exemplo, se o wing marcou uma falta, então, sei lá, marcou um hold, uma formação ilegal, que seja, e ele vem reportar a falta comigo, e aí, antes de eu anunciar, ele estava passando pelo rádio para a equipe, então, quem era o jogador, qual era a falta, e no caso eu falava para ele o tempo também por conta do delegado. Então, nesse processo, antes de eu anunciar, todos os árbitros, ou então, pouco depois do meu anúncio, todos os árbitros já estavam cientes qual era a falta, que a falta tinha sido reportada pelo rádio, porque quem marcou reportar a falta, ao invés de ter que esperar o R falar a falta para os outros pessoal da equipe. Foi um negócio que deu muito certo ano passado aqui com a gente, né? Tá, perfeito. Só vou fazer um comentário até para a gente não estender essa parte, porque eu não quero entrar no assunto do delegado. Tempo para delegado, na minha concepção de usabilidade, de processo, tudo. Só em pontuação, falta pessoal ostensiva e conduta antiesportiva e timeout. De resto, o cara ficar pedindo tempo de uma saída falsa, cara, no jogo lá em São Paulo que fala assim, qual o tempo da saída falsa? Pô, não sei. Não faz diferença, cara, para estatística isso. Não faz. Se ele colocar quarto e o negócio, tipo, ninguém faz uma estatística tipo, pô, tiveram 7 saídas falsas nos 3 primeiros minutos de todos os jogos, sacou? É uma parada que, pô, tem necessidade, sacou? Só um ponto em relação a isso. Mas eu gostei do teu processo. A gente vai ter um vídeo aqui, e aí eu queria, não é um vídeo muito longo, porque só queria trazer o ponto em relação a essas formações de shield, tá? Em situações de punch. Isso é, obviamente, uma formação de punch, porque ainda mais está numa 4-15 aqui também, tá? Então, obviamente, isso é uma formação de punch que um chute vai ser tentado. Eu, como referi, eu sempre vou tentar fazer um processo de escalonamento da minha visão, tá? Primeira coisa, cara, eu tô vendo o kicker, tá? O possível kicker, nesse caso aqui, que é esse cara. Eu quero ver, eu sempre olho na linha para ver aonde o pessoal tem uma chance de vazar. Então, por exemplo, se tiver mais gente de um lado do que de outro, é muito mais provável que vaze do lado que tem mais gente do que do lado que tem menos gente. Então, aí já é um ponto de atenção. Por quê? Porque quando esses caras vazarem, tá? Então, por exemplo, aqui na parte do vídeo de baixo, é muito mais provável que vai ter gente vazando por causa de uma diferença numérica. E essa é a intenção, inclusive, do punch para ter o shield, tá? Então, ó, vazou, tá? Pode ver que o lado de cá, os caras abandonaram porque tem o shield. Vai ter um bloqueio abaixo da cintura aqui. Nesse momento, o meu kicker, ele não é ameaçado. Ou seja, toda a minha visão vai estar aqui. Perfeito? Eu só deixo de ver essa linha se, por exemplo, se essa bola estiver solta no chão. Por quê? Pode ser uma bola morta, esse cara pode acabar chutando uma bola solta, aí é outra história. Mas aqui, enquanto esse cara não está sendo ameaçado, eu vi que teve um bloqueio ali. Então eu venho do shield, depois que o shield já acabou, eu olho o kicker. Tá? Só que quem é referir sabe, isso é uma fração de segundos. Isso é uma fração de segundos. E por que eu faço dessa forma? Porque evita que a gente perca uma falta, por exemplo, de bloqueio legal pelo lado céu, como nessa jogada. Como foi uma falta do ataque, usando a 6313, que é uma falta do time A, que não é uma falta por oportunidade de receber um chute, né? Uma interferência com a oportunidade de receber um chute. O time B, o próximo botar a bola em jogo, o chute cruzou a zona neutra, nós podemos... Eu falei o quê? Não, é um bloqueio abaixo da cintura, mas a falta Você não é... falou pelo lado cego. Perdão. Irmão, eu voltei aqui muito zureta aqui. Ué, cadê? Como assim? Desculpa. Obrigado pela correção, G. É um bloqueio abaixo da cintura, então como ela não é uma falta por interferência, que é oportunidade de receber um chute, se você abrir a sua regra 633 agora, vai estar lá isso aí. E aí o time B tem a opção de ou botar, nesse caso, daí metade da distância para o gol e repetir a quarta descida, ou aplicar 15 jardas do ponto onde a bola for morta. Beleza?
E Oi, diga. reforça por que a gente marcaria esse BVW. Perfeito. Em jogadas de chute, tá? Em jogadas de chute não é quando aconteceu durante um chute. É quando há um chute durante uma descida, não pode ter bloqueio abaixo da cintura em nenhum momento, tá? Coin, mas na NFL pode antes do chute, meu amigo. Se você chegar na NFL, eu vou ficar muito feliz por você. Mas nesse momento não estamos aplicando com essa regra. A regra da IFAF diz que em jogadas de chute, seja antes do chute, seja depois do chute, e aí ainda vai ter a troca de posse, não é para ter bloqueio abaixo da cintura. Em nenhuma ocasião e de nenhum time. Perfeito? Jogadinha boa, hein? Mamei nela em 2021. Galo e Rex. E aqui, pelo menos, a falta foi marcada. Vamos lá. Não vou mentir, não. Tive que consultar o livro de regras que eu fiquei confuso, hein? Ó, esse cara pegou a bola na linha de gol. Ele joga a bola para a jarda 1 e a bola cai no chão, tá? Só por isso, você sabendo que é uma falta após troca de posse e tal, não é uma jogada de screen, já não pode ter nenhum passo para frente, tá? A falta em todas as ocasiões é uma falta de 5 jardas e perda de descida, caso seja possível aplicar a perda de descida, tá? Não vai acontecer de você começar nenhuma campanha numa segunda para 10, pelo amor de Deus. O meu grande ponto aqui teve a chamada, tá? Só que nesse momento, a regra 4 fala, quando um passe para frente cai no chão, ele é incompleto. E a jogada deveria ter sido morta aqui. Perfeito? O ponto aqui a gente associa isso a um fumble, mesmo sendo um passe legal para frente. Só que tem um detalhe, não existe fumble oriundo nem de passe nem de chute. Então, nesse momento que a bola cai no chão, a gente deveria ter matado essa jogada, tá? E aplicado a penalidade. Só que tem um detalhe. Como esse passe foi na linha de gol, isso era para ter sido um safety, tá? Porque a falta foi dentro da endzone, então não tem como aplicar metade da distância para dentro da endzone. Correto? Tem a conversa... Peraí. Oi, diga. Um ponto aí. Porque para estar fora da endzone tem que estar completamente a bola fora do plano, né? Perfeito. Perfeita observação. Tá. Quando a gente traz esse ponto, é importante lembrar, é a mesma regra do touchdown. Se uma bola está cruzando o plano de gol, ela está dentro da endzone. Coin, 99% da bola está fora, 1% está dentro. Cara, se tiver qualquer parte da bola sobre a linha de gol, a bola está dentro da endzone. Então, esse cara, ele está bem dentro da endzone, se vocês concordam comigo nesse caso. Quer dizer, bem dentro da endzone porque ele está em cima da linha de gol. Ó, ele está com os 2 pés na linha de gol, os braços em cima da linha de gol, e essa bola sai da linha de gol para jarda meia, jarda 1. Tá? E aí, essa chamada precisa ser dos wings, como foi feita pelo Red Linesman. A questão é o ponto, sabe? Porque como eles estão na linha de gol, é importante que essa chamada seja feita. Eu imagino que, por exemplo, o Red Linesman estava vendo as costas desse cara, entendeu? Então, o line judge seria um cara para ajudar nessa chamada. Perfeito? Algum ponto aí para a gente debater? É só aquilo de, tipo, a gente não espera que isso aconteça, a gente nem acredita que isso aconteceu, bicho. Sim, é uma vez a cada 1000 kickoffs, né? Pois é, e um passe para frente e na hora. Foi um passe para frente, eu tava do outro lado, eu falei, eu acho que esse passe foi para frente, abri o rádio e falei, acho que esse passe foi para frente. Mas nunca eu fiz o Lé com crack na hora ia matar a jogada, porque é um passo pra frente incompleto, porra. Sim. Anderson Fontoura. Pô, o barco partiu, nós estamos nadando atrás, pô, uma hora a gente ofensa. Exatamente. Não existe absolutamente nada a ver com ímpeto nisso. Porque cara, foi uma falta... você sabe que quando você vem com essas perguntas capciosas, eu sempre espero que tenha alguma sacanagem que eu não peguei, tá? Só que ímpeto é sobre quem botou a bola na endzone. No momento em que o cara tem posse e ele faz um passe, esse ímpeto é dele.
Ah, beleza. Entendeu? Por que, por exemplo, quando um cara lança um passe para touchdown, é touchdown e não é safety? Por causa do ímpeto. Entendeu? Fui longe nessa? Show. Agora chegou o vídeo que eu mais queria, cara. Calma, bebê. Opa, por favor. Já é talvez o terceiro vídeo hoje que esperar um segundo para fazer a sua movimentação, para fazer a sua chamada ajuda, né? Exato. O headline lá em cima acho que é o Abner, né? Isso, Abshow. A paciência de esperar o desenvolvimento da jogada ao invés de sair correndo desesperado da linha de gol é o que, por exemplo, facilita ele ou possibilita que ele identifique esse spot do tipo, foi ou não foi dentro da endzone. Então essa coisa que a gente fala também dos processos de, cara, calma, não faça as coisas no automático e se dá um segundinho para pensar o que está acontecendo. Ó. Ele para, vê a jogada acontecer, roda o braço no momento que ela pega no jogador, mas ele continua na linha de gol, ele não sai correndo desesperado. Aí, em contraponto, eu ia falar só sobre o que a gente fala muito sobre os deep wings recuarem imediatamente. Então, assim, aqui é uma jogada que leva um tempo. É um retorno muito longo. Tudo bem, mas tem um tempo. O jogador, a bola cai no chão, ele pega, e aí, assim, daria tempo do deep wing ter chegado até o plano de gol com calma, caso isso fosse uma necessidade também ali, um lance ameaçado ou qualquer coisa do tipo. Então, uma mecânica de paciência do bem e uma de, às vezes, você pode se adiantar. Sim, perfeito. Filipão, seus vídeos. Nesse lance aí, até quando eu... Né, como essa chamada ela é dos wings ali, eu senti que teve talvez um bloqueio que pudesse ter acontecido aqui embaixo no retorno, e eu chamei o Diego, na verdade, para ele me auxiliar, mas como ele estava com o rádio, a gente teve um probleminha no rádio dele no início, eu acabei chamando ele, por isso que ele chega ali, mas nesse momento, quando o Abner chega para falar para mim, ele chega muito claro desse passo para frente. Por isso que eu não estou conseguindo, pelo vídeo aqui também, não está muito aberto para mim, eu até acredito que ele tenha visto melhor a posição da bola. O jogador, ok, a gente consegue cravar que ele realmente estava dentro da endzone, ele estava com o pé para dentro, para fora, que é a mecânica que eu tenho feito. Eu começo na linha de fundo e eu fico um pouco também na linha de gol, para caso aconteça alguma coisa inesperada, e o time de chute retome a bola e possa voltar, eu vou estar ali ainda. Então ele veio muito certo ali, por isso que eu acredito que ele possa ter visto essa bola totalmente fora da linha de gol, né? Então ele vem com bastante clareza, mas realmente, cara, foi uma situação ali que eu não... Ninguém estava esperando. Sim, esse tipo de chamada, depois da cagada que eu fui o primeiro cara da história a transformar um safety em mais 7, né? Então, eu fui o primeiro cara a ter uma pontuação de mais 9, né? De 9 pontos de diferencial. Mas, perfeito. Esse é aquele 1% que a gente fala, né? A gente se prepara, o clichêzão, né? A gente não se prepara para 99% que dá certo, é 1% Exato. Que dá merda. Exato. Esse é 1% que dá merda. E é um jogo, um clássico, sacou? Então, tipo, a gente precisa estar com a atenção redobrada, né? Foi bem demais. Só para corroborar, né, essa do Scoff, desse segundinho a mais, pra você dar uma travada, eu achei bem pertinente esse comentário dele. Perfeito. Mangelli, vai falar o quê? Que era meia para gol? Meia descida? Ih, abriu sem querer? Que isso? Rolou um gemidinho. Ai, gostosinho. Lembra de mim? Bom, por favor, não corta essa parte da gravação. Cara. Bom, Zeca, né? Pô, Zeca, por favor. Não, eu fiquei pensando só qual é quando fosse analisar, qual é o sinal de passe legal para frente, que eu confesso que eu não veio na minha cabeça nada. Aqui, ó. Igual handoff, tá. E você não vira de costas. Virado pra cabine. O Felipe fez o sinal certo no anúncio. Não sei se eu deixei chegar no anúncio, né, mas... acho que não reparei. Beleza. Valeu. Show. O vídeo que eu vou trazer agora, eu vou deixar ele rodando. E cara, é o seguinte. A gente precisa entender a falta que a gente está marcando e o processo... ajeita o microfone aí, daqui a pouco, então, tu traz teu ponto. A gente precisa saber o que a gente está marcando, tá? E isso aconteceu na jogada. A questão o processo foi falho. E eu vou explicar que o processo foi falho. Eu quero trazer uma analogia daquelas bem gostosas, tá?
para a gente entender o seguinte. A gente tem uma clara falta por intentional grounding, beleza? O grande ponto é o seguinte. Só existe uma pessoa que pode cravar de onde foi feito o passe porque ele era o responsável pelo passador, que é o referee. Se o referee sai da posição que ele está para falar com qualquer pessoa, ele perde esse spot. Se ele não deixou uma beanbag lá e tal, se ninguém segurou o spot para ele, que é o que acontece nesse vídeo. O referee sai da posição de onde foi feito o passe. Ele tem que estar lá, tá? E eu vou dar um exemplo, eu vou dar uma analogia muito boa por causa disso. Vamos imaginar que eu e Bernardo Scofano queremos assistir o Super Bowl, tá? E aí, na casa do Scofano tem ESPN, vamos assistir lá, tá? Na minha casa não tem internet. É mais fácil a gente assistir o Super Bowl na casa dele ou na minha que não tem nada? Na casa dele. Se eu chamo o Bernardo para vir na minha casa para assistir o Super Bowl, não tem internet, não tem televisão, sacanagem, vai ser, né? vai ser apenas adivinhação. O Super Bowl vai ficar no mundo da imaginação, pô. O grande ponto é, eu preciso que, se caso a gente tenha o potencial intentional grounding, o referee vá ao ponto do passe, tá? O referee vá ao ponto do passe, lá espere, chame seu swing, chame o umpire, chame que ele tem que chamar, mas ele vai guardar o spot. Por quê? Nessa aplicação dessa jogada, a gente tem uma aplicação de 10 jardas de um ponto que não é o ponto anterior. Entendeu? Então a gente tem, basicamente, uma adivinhação de onde foi o ponto da falta, tá? Mais 10 jardas. Tá? Porque eu acho que, se eu não me engano, não foi do ponto anterior. Filipão, por favor. Ou estava da outra ainda? Não, mas aproveitando essa marcação que você comentou, até ia questionar isso, essa marcação de ponto que você mencionou, o referee ele faz fisicamente ficando no ponto ou ele pode, por exemplo, largar a beanbag? Cara, é melhor ele estar no ponto, porque não corre o risco de alguém estar voltando ali pro huddle e chutar a beanbag, tropeçar na beanbag. Vai para o spot, nem que seja um spot lateralizado, tá? E vai lá, tá? Grava, beleza e tal, mas vá ao ponto. É muito mais fácil as pessoas virem até você do que você ir até as pessoas e perder o ponto, sacou? E aí, só contextualizando, né, o intentional ground, porque esse cara estava sob pressão, ele joga uma bola numa área que não tem nenhum jogador elegível e essa bola nem cruzou a zona neutra também, né? Então tem vários motivos para a gente ter uma falta por intentional grounding aqui. Perfeito? Agora, B, é aquele vídeo que eu te falei sobre retirar a flag. Eu vou deixar o vídeo rolando e a gente vai conversando sobre ele, porque é um vídeo muito legal, porque aí é aquela parte que o Renan falou. Pô, será que não gera dúvida na galera e tal? Aí a gente vai ter uma falta por offside da defesa e uma flag por um possível DPI da defesa, tá? Ó, offside, beleza. O cara vai tentar uma big play, tem um contato e tal, nada demais, e aí tem uma flag jogada. A flag voou bem, né, cara? Por uma possível interferência de passe. Os wings vão chegar no referee e falar, eu tenho offside. O back judge e o field judge, eles estão conversando nesse momento. E aí você vai ver, o referee vai para o anúncio só para o offside. E, eles estão perto, tal, o referee não viu, estão conversando ainda, no anúncio, fica uma situação do tipo, pô, cara, para o seu anúncio, por favor. E aí eles vão conversar e você vai ver. Quando a gente joga uma flag, esse é o ponto que eu quero trazer. Quando a gente joga uma flag, essa flag ela tem que ser completada. Ela tem que ser completada. Tem uma clara falta de interferência de passe. Jogada, né? Porque não teve nada além ali possível interferência de passe. O referee não declinou a penalidade. O referee não aceitou a falta. O referee não deu offset, se tivesse uma falta do ataque, e não desconsiderou a flag. Entendeu? Aquele lance, o primeiro, você fala assim, pô, você está falando de duas coisas diferentes. A diferença é que, naquele primeiro lance, por mais que eu anulasse a DPI, ainda teria uma falta por OPI. Ou seja, aquela flag poderia ser considerada por interferência de passe de ataque agora. Nesse momento, a gente tem uma falta no fundo do campo,
A flag não foi retirada, a falta não foi completada, não teve anúncio de nada. Ficou só o offside por offside e acabou. Entendeu? Então, back judge e field judge marcou a falta, já vai direto no referee. E já fala, pera, não anuncia não, ó. Eu acho que eu tenho uma falta por DPI, você tem uma falta por offside, o que é melhor? Ah, DPI é melhor? Beleza, mas precisa ser comunicado isso, tá? Qual quer falar? Não é DPI, né? Nesse Não é caso DPI. aqui, ainda não seria um DPI. E a gente trago muito aqui a importância de classificar DPI, mas acho que já está chegando a um ponto onde a gente estende isso para outras faltas, né? Aí volta quase que ao sermão da montanha que você estava falando, a importância da gente se atualizar. Hoje a gente estava conversando com o Sakai, por exemplo, que agora os códigos, né, das faltas de holding e tudo mais, inclusive incluem classificações. Então, tipo, um holding por takedown, um holding por determinada coisa. E se você faz o exercício de classificação, você não joga essa flag, sabe? Sim. E só de brinde aí, comentário Pedro Barros, sempre genial. Como não amar, Pedrão? Que esse uniforme do Guardian Saint parece dois times, né? Quando eles estão atacando para um lado, o uniforme é azul. Quando eles estão atacando para o outro lado, o uniforme é vermelho. É uma parada meio da Adamastor Pitaco, né? Meio encaracolado, meio liso. Bom, eu tenho... eu quero usar a palavra correta, né? Eu tenho macetado os operadores de relógio da nossa República Federativa do Brasil. E eu queria trazer um ponto bem legal, cara. Eu achei o... Porque não deveria ter relógio em tela. Obrigado. Se você está até aqui no estudo, você não é árbitro, não deveria ter relógio em tela. Então, o relógio foi bem operado no fim de semana. Foi o Saviotti, se não me engano, Pedrão, correto? Correto. Então, cara, o Saviotti fez um relógio bem legal. Bem legal. Um relógio bem honesto, assim, sabe? Os tempos de jogo foram bem bacanas. O jogo do JF acho que foi 1h57, alguma coisa assim. O jogo do América com o Ipatinga também teve um tempo bem bacana. Só que assim, esse cara entrou na endzone com 6 segundos, pô. Tu me rodar até 0 porque o jogo tá indo pra 32, pô, foi uma forçada na amizade, assim. Pô, calma, 6 segundinhos, não vai acontecer nada. Se o relógio tá na tela, tem gente vendo. Eu vi e vocês estão vendo agora. E aconteceu exatamente a mesma coisa no Locomotiva e Tigres, tá? Pontuação, alguma coisa assim no final do primeiro tempo, era pro relógio parar e o relógio foi até 0 e acabou o tempo. Não é legal. A gente está comendo um relógio que claramente não era para ter sido assim. Se fosse 1 segundo, 2 segundos, putz, cara, regrinha de 2 segundos. Vou até falar isso no curso em breve. Regrinha de 2 segundos. Pô, beleza, é o tempo do operador ir parar o relógio. Mas, pô, esse tempão todo aí não é legal, tá? Então, alerta para quem for operar o relógio na tela, pô, calma. Pô, o cara entrou com 7 segundos. Rodar 7 segundos é complicado. Beleza? Opa! Pedrão, quanto tempo, né, que a gente não tinha lançado jogo seu? Que não tava até coçando aí, né? Que eu vou falar mal de você, sacanagem. Maldade. Pior que não. Até te mandei o vídeo, né? A gente vai ter uma jogada aqui, 4-13 e tal. O relógio foi de comes e bebes. O quarterback vai fazer esse rollout para cá, e aí o número 60 vai fazer esse bloqueio pelo lado cego. E aí, por que ele é um bloqueio cego e legal? Porque ele tem contato violento, os jogadores estavam no modo de ataque. Esse jogador não tinha condição razoável de se defender. Perfeito. E aí, esse bloqueio, o que falta? Né? O que falta? Falta o campo aberto. Campo aberto. Cara, o campo aberto, essa porra tá me tirando sono. Mandei mensagem pro Daniel, falando, Daniel, vamos colocar isso como nota no livro de regras, cara, pelo amor de Deus. Vamos fazer o que o Briggs não fez, que o Sean não fez. Vamos fazer, pô. Vamos fazer. Obviamente, o Daniel não me respondeu. Dito isso, o Manual de Mecânicas em Inglês trouxe atualizações sobre o que é um campo aberto. Pô, não era mais fácil botar no livro de regras, porque essa porra impacta em regra e não apenas num conceito? Vamos lá. Quais são as definições de campo aberto pela regra? Tá? A gente tinha algo não oficial falando que era tipo, tudo que não era logo após o snap, né?
Só que o livro de regras fala que tudo que for 2 segundos após o snap, se encaixa nesse caso. Vou até abrir aqui o mofo, né? Porque o outro era quando 2 jogadores estão a mais 5 jardas 2 segundos antes do contato, né, do bloqueio. Open field. Perfeito. E o outro é quando a tackle box se desintegra ou depois que a OL se dissipou, né? Então, depois que a OL já foi cada um para um lado, num screen, já é tudo o campo aberto. Depois que a bola saiu da tackle box, já é tudo campo aberto. Beleza? Eu considerei isso, tackle box, sim. Que não é tackle box, é campo aberto. Até porque eu não tinha muito essa definição, né? Tipo, ia ficar no imaginário de cada um o que podia ser campo aberto, né? Jim Griggs ajudou, mas não solucionou, né? E nesse caso aqui se aplicaria, né? Se A aplicaria. ideia da tackle box, porque A ideia da tackle partir do box, a momento- ideia dos 2 segundos, a ideia de 2 jogadores a 5 jardas, 2 segundos antes do Isso, não, e assim, o QB acabou de deixar a tackle box com a bola, então ela se desintegra. Perfeito. E aí, pô, um baita bloqueio pelo lado cego, seria uma falta declinada, né? Porque era uma quarta descida, mas fica aí o ponto em relação a campo aberto. Tem um vídeo aqui de maior avanço. Uma coisa que eu sempre quero trazer para os wings é essa repetição visual, cara. A gente vai ter um jogador que ele avança, tá? E ele é empurrado para fora. Então, tipo assim, ele estava na jarda 34 e ele sai na jarda 32 porque ele foi empurrado para fora. Pô, mas ele saiu de campo, mas o maior avanço dele foi dentro de campo. Então, se o maior avanço dele foi na 34 e ele foi empurrado para fora na 32, isto é um relógio rodando. Então, você vai vir, ó, macetando o relógio rodando. Sacou? É um detalhe, mas, por exemplo, tem muitos vídeos da NCAA, para quem assistiu ano passado os vídeos que o Shaw fazia, que teve vários jogos em que era para ter sido um relógio rodando e os árbitros deram, por exemplo, bola rodada no sinal do referee. E isso impactou, por exemplo, o resultado dos jogos. Pô, conta 22-0, terceiro, quarto, meu parceiro. Não tem nada por nada. Não tem nada por nada, realmente, mas pode falar mais cedo. É aquele 1% que é vagabundo, né? Então a gente tem que estar ligado quando tiver esse maior avanço. Perfeito? Tem mais. Agora um videozinho. O primeiro atraso de jogo depois da semana passada é uma quarta tentativa de field goal. É uma quarta, né? O cara, ele faz esse movimento, tá? E aí, você vai ver que a equipe inteira faz um processo rápido. O Pedro pergunta se é offside. Aí parece que eu acho que o umpire e o Wink vão trazer informação de que isso é um atraso de jogo de defesa. E o Pedrão vai dando, vamos matar a saudade do anúncio do Pedrão? Essa é uma comunicação de ângulo. Matei a saudade já, né? Sacanagem. Não, pô. Não tava funcionando o negócio que não funciona mais ou menos. Pô. A gente dubla. Atrás jogo, defesa. Porra, é isso. É isso que eu esperava. Bom demais. Beleza. 5 jardas. Ainda é o try. Ai. Só tem filha da puta nessa merda mesmo, né? Vamos lá, esse vídeo aqui. Eu até queria fazer um convite para quem chegou aqui para quem chegou nesse momento do vídeo no virtual e tal. Eu queria que vocês respondessem aqui nos comentários do vídeo qual foi a última coisa que você aprendeu antes do estudo de hoje. Tipo, caralho, eu aprendi isso. Cara, essa semana pra mim tá sendo uma semana de muito aprendizado, tá ligado? E eu não tenho vergonha nenhuma em falar, puta, irmão, errei. Obviamente, como eu sou um brincalhão, eu zoo, né? E aceito quando eu vou ser zoado, né? Então, o grande ponto tava tendo um debate eu, Saka e Pedro e tal, e aí vou deixar o bloqueio rolando. É o bloqueio desse right tackle aqui, tá? A regra mudou, tá? De bloqueio abaixo da cintura e tal. E aí eu mandei, falei, rapaziada, tranquilamente bloqueio abaixo da cintura, né? Aí o Sakai, tô de acordo, pô. E aí o Pedrão, você tá maluco, né?
Aposenta, Coenzão. Não concordo. Não concordo. E aí, cara, nessa hora, eu falei assim, cara, esse moleque é maluco, pô. Aí eu soltei a seguinte frase: se isso não é um bloqueio abaixo da cintura, eu sou um calhambeque, pô. E acabou que eu tive que escolher a placa, né? Porque a gente começou a correr atrás de informação. Aí eu mandei para Daniel, mandei para Vini. Aí o Vini, vou chegar lá na resposta. Mandei para Jim Briggs. Jim Briggs respondeu com mais de 3 linhas, o que inflamou meu coração. Fiquei feliz demais. Qual era o ponto? Tá? Qual era o ponto do debate? O livro de regras fala sobre movimento inicial, né? Bloqueio inicial, né? O initial charge. Na minha concepção era logo após o snap. Era uma visão que eu tinha. E o Sakai compartilhava dessa visão comigo. E aí, cara, o Pedro tinha outra visão. E aí eu falei, pô, cara, não acho que seja. Eu acho que, pô, depois desses 2 passos, já foi coisa pra caramba e tal. E o Jim Briggs soltou a frase que acabou com o meu psicológico. Ele falou assim: nós mudamos a regra para deixar os bloqueios mais seguros. Esse cara não estava em velocidade máxima e a intenção da mudança da regra não é que a gente passe a marcar todos os bloqueios abaixo da cintura. A gente não quer over-officiating esse tipo de bloqueio, tá? A gente não quer ter os melhores... Over-officiated. É. E aí, ele fala isso e eu falei, cara, é verdade. É verdade. Ele fala, movimento inicial, e aí o Pedro traz um vídeo da SEC e tal, que corrobora com tudo isso. Eu falei, porra, eu aprendi uma parada que na minha cabeça era uma coisa super enraizada de tipo, cara, saiu o snap, é isso. Sacou? E acabou que, tipo, mais uma pessoa compartilhava disso. E compartilhar desse aprendizado. Porra, eu errei, entendi que errei, e agora eu entendi o que eles querem por trás da filosofia dessa regra. É exatamente o que a gente fala sobre dar o passo a mais. Eu não sei tudo. Eu não sou o dono da razão. Obviamente, quando é para debater com o Pedrão, a gente dá uma gastada, mas ele estava certo. E pô, que bom que ele estava certo. Que bom que teve alguém que puxou esse barco e falou, pô, tu tá errado, irmão. Tirando a parte de que ele pediu para eu aposentar. Mas foi isso, entende? Então, pô, aprendi mais uma coisa. É bom pra caralho quando isso acontece. Sacou? Pedro Barros quer fazer um comentário da tua vitória? Não, nada, eu gostei dessa frase. Cirúrgico. Obrigado. Qual a parte do aposenta? Essa podia Isso. acontecer mesmo. Eu fiquei triste porque você falou que você não vai, mas tudo bem. A gente tenta de novo ano que vem. Ano 10. Ano 11. Ó, Pode ser mais falar próximo aqui, ó. esse aí. Dirigir. Quem falar pro Coin aposentar de novo, eu vou aposentar. Tchau. Caralho. É tipo, você tá pulando na frente das balas por mim, né? Obrigado. Tô sim. Eu faria o mesmo por você. As pessoas estão chocadas, hein? Zeca tá chocado, Pedro tá chocado. Vai aparecer uma galera falando assim: ai, Coin, aposentem. Vamos lá. Próximo vídeo. Mais um BBW. E aí esse aqui, saca, quer falar dele? Já que foi o seu ponto de vista e explicar por que você marcou e tal. Tá comendo, né, safado? Tá jantando. Tá nervoso, não consegue mais clicar no botão de decidir mutar. 1, 2, 3. Saca, foi tomar banho. Maldoso, hein, Zeca? Maldoso, hein? Cara... Eu tava querendo provocar mesmo. Diga. Mind Games, pô, comigo? E aí, saca? A gente tem um bloqueio lá em... O quarterback, ele faz esse reverse, né? Joga a bola e sai pra bloquear, né? Você viu aí pra... E por que você chamou esse bloqueio abaixo da cintura? Por quê? Faz uma curiosidade, se você conseguir. Uma vontade do caralho, hein? Que Não ouviu o sermão da montanha hoje, né? Não, vou falando sério, né? O que acontece? Esse foi o processo, né? Se você vê que no momento do bloqueio, eu coloco a mão na flag e eu penso, aí eu faço o processo todo de pensar. Tá, a gente tem um quarterback fazendo um bloqueio abaixo da cintura, esse quarterback estava dentro do tackle box, então ele era um dos jogadores que poderia fazer estava permitido a fazer um bloqueio abaixo da cintura. E esse é o momento que eu paro, a primeira fase do pensamento. Aí, quando eu jogo a flag, é quando eu
cai a ficha de, pô, tá fora da tackle box. Tá muito fora, né? Tá muito fora da tackle box, aí eu jogo a flag. E aí explica a aplicação, por que você aplicou de tal lugar e tal. Tu sabe, 3-1? Sei, eu só tô precisando ver onde terminou a corrida, porque eu não lembro. Foi além do ponto da falta. Tá, então aí a gente aplica do ponto da falta. Porque é uma falta do time de ataque. Pô, você não soltou essa, não? O quê? A essas horas, falta do time de ataque, falta do time com posse, ô Sacana. Falta do time com posse, que é além do ponto básico. Perfeito. Vai atrás do ponto básico, no caso. Atrás, isso. Perfeito. Cara, espero que o pessoal tenha entendido essa parte. Vamos lá. Depois a gente. A gente traz dois, né? Falta do time com posse atrás do ponto básico. Então você aplica do ponto da falta. Exato, e a corrida terminou além da zona neutra, né? Que faz o ponto básico ser o ponto do fim da corrida. Isso. Perfeito. E aí eu vou até colocar. Põe um anúncio do Pedrão aí. Não, então, eu ia falar da aplicação ou não? Que é do ponto da falta? Eu só quero pontuar uma coisa, tá? No final do ano passado, a gente foi um jogo com o Pedro e o Pedro estava depressivo anunciando. E vocês vão ver a diferença do anúncio dele, cara. É um anúncio com ritmo, é um anúncio bem feito e é um anúncio que tem as informações necessárias. Não tem enfeite no anúncio, tá? E eu vou falar do corporal dele também. Esticado, né? Pleno, assim, fazendo anúncio. Tem que pegar um som, né? Porque o cara foi pro Nordeste e voltou mais branco do que ele foi. Ele não para no meio, tipo, qual é a descida? É um processo, sabe? Foi uma coisa fluida. Eu acho que é esse tipo de anúncio que a gente tem que buscar dentro da arbitragem. Tudo bem que os outros anúncios a gente não mostra, né? Mas isso foi muito bom. Gostei da posição do linha aí, nesse feed aí. Deixa eu ver. Não, no momento que tava parado, pô. Você soltou, já é o 0. Acho que é o 0. É o 0? Bom que foi inglês e português, né? Ficou uma posição de dança, né? Tá, dá pra ouvir ou não? Mão aberta fica melhor. Isso. Bom, mais umzinho de BBW. Agora um bloqueio de defesa. Eu tinha que ter tirado esse, porque tem um outro de defesa também. Maninho, nossa senhora. Galera se inspirou abaixo da cintura e meteu o louco. Pô, muita coisa. Aqui... Você não viu o jogo do São Paulo. Seguinte, a gente vai ter uma corrida e aí o cara vai avançar e tal, e nesse momento já avançou mais de uma jarda além da zona neutra, tá? Então nesse momento não existe mais tackle box, não existe mais aquele limite de uma jarda além e tal. Qualquer bloqueio abaixo da cintura aqui é falta de 15 jardas, e aqui era para ter sido uma falta de 15 jardas, tá? Esse cara, por mais que o movimento dele seja meio estranho, ele se posiciona e faz um bloqueio abaixo da cintura desse jogador. Então, como foi uma falta do time sem posse, a corrida terminou além da zona neutra, as 15 jardas seriam aplicadas do ponto do final da corrida, tá? Novamente, esse cara bloqueou abaixo da cintura, por mais que ele seja um cara até uma jarda além da zona neutra, tá? Depois que essa bola cruzou mais de uma jarda, já não pode mais ter nenhum tipo de bloqueio abaixo da cintura pela regra 916, a parte de jogadores de linha de defesa. É que eu acho que esse cara que fez o bloqueio não é um dos que podia. Eu acho que era, cara. Eu acho que ele tava na linha, ó. Ele foi arremessado pra trás. Foi isso. Cara, chamadaço do Doug. Posso deixar com você, Bernardo? Diretamente do Rio de Janeiro. Vamos lá. Não sei. Primeira vez que tô vendo o lance. Não vi antes. Esse cara vai fazer o bloqueio e esse cara vai receber o passe. Tá nas tuas mãos, meu príncipe. Te resolvo. E o Doug é o line judge, hein? Tá bonito, né? A calça dele. Caralho, é o shape. Tá malhando as costas, hein? Só de antemão, já falei com o Doug. Sinalzinho de timeout. Pra ficar lindo. De resto, foi perfeito. Pô, Fala, Bernardo. interferência de passe do ataque, porque ele engaja num bloqueio, num passe que cruza a zona neutra, né? É o tipo de situação, acho que às vezes a gente precisa ter atenção, porque isso parece ser um RPO no desenho da jogada, né?
Então o cara pode estar contando ali que esse passe sairia no intervalo mais curto, ou que a bola ia ficar para a corrida, e aí o 13 super se engajou ali no bloqueio. Mas, de fato, eu estava falando com a Gi agora há pouco, numa jogada, a gente estava debatendo um no call de interferência de passe de ataque, e um vídeo da SEC, ele estava falando sobre você levar em consideração os terços do campo, a capacidade que um jogador, tipo, esse bloqueio interfere na jogada. Geralmente a dica de ouro é levar em consideração os terços, né? A gente falou isso recentemente. Sim. E aí tem uma conversa que a gente teve com o Keith no Rio, que eu estava revisitando com a Gi, que ele fala sobre a regra de ouro é você interpretar se aquilo representou uma vantagem. Nesse caso aqui, representa. Porque se esse cara não é bloqueado, ele poderia, inclusive, cortar essa linha de passe aqui, fazer uma interceptação, defletar esse passe. Então, de fato, ela representa uma vantagem porque ela abre um caminho para que o camisa 4 aqui possa receber sem nenhuma pressão, sem nenhuma disputa a bola. E excelente chamada. De fato, faltou só o sinalzinho de timeout, era gabarito, né? Cara, Chuteira preta, hein? Tênis preto ali, ó. Sim, tá bonitão. Padrãozão. Parabéns. Eu só queria fazer uma observação. Eu acho que o maluco da SEC, ele encheu o saco de mim. Porque ele não mandou, né? Do tipo, pô, tem vídeo novo, né? Igual ele tava sempre mandando. Abri agora o training tape lá, a pasta, tem o SEC 13 e o SEC 14, que são os últimos, né? Não é de Porque, você, assim, não. Que eu recebo também, ele não mandou. Se Então, cansou, ele- foi de todos nós. Ah, pode ser, então. Fala, Anderson. A classificação seria pick-off? Seria bloqueio. Bloqueio, né? Uhum. Pick play, lembra do pick play? Ah, beleza. Esse aqui era o vídeo que eu falei do jogador de defesa. Vai ter um cara mais de... Acho que vai ser um desses caras aqui. Acho que é esse aqui, ó. Ele vai... São os dois. São os dois. Ah, é verdade. Os caras estão a mais de uma jarda e tal. Ainda existe uma tackle box onde o cara mergulha nos joelhos do cara de linha ofensiva. Com todo respeito ao Ocelote, no jogo que eu optei do Ocelote, os caras foram super respeitosos, jogaram super dentro da regra. E nesse jogo os caras partiram para uma apelação, tipo, muito feia. Muito feia. Não ficou legal, não. Ficou bem estranho, inclusive. Teve targeting do Ocelote, com topo do capacete muito bem chamado. Teve muita ação abaixo da cintura. Não lembro se teve bloqueio pelo lado cego. Teve, Saca? Tu chegou a ver? Não lembro se teve. Mas teve um takedown que talvez a gente pudesse levar para uma categoria, por exemplo, de violência necessária e tal. Takedown teve um monte. Takedown teve muita coisa. Então, cara, foi um jogo assim... Cara, não entra nessa de se não ganhar na bola, vai ganhar na porrada, porque não vai dar certo, não. E aí, se vocês quiserem ouvir Desperdício, Hugo Henrique do Matheus e Cauã, vocês fiquem à vontade. Uma belíssima música. Alguém quer falar mais alguma coisa? Bom estudo, hein? Bom estudo, né? Nossa. Eu achei que quando a gente deixa a bobeirinha de lado, né? Do tipo, putz, vamos falar bobeirola de situações e tal, eu acho que rende mais. Pô, no domingo eu já sabia que esse estudo ia ser bom. Quando eu vi os jogos do HP. Cara, pareceu quase um Pure Fish focado em BBW. Porque a gente teve uma série de situações, assim. Nessa aqui, o QB que fez, nessa foi da defesa. Cara, os caras estão numa troca de zona posse. de dia, né? Vou só parar de gravar. Renan, pode falar, por favor. Pode